Eu queria dizer que é uma honra vir participar aqui do evento e eu vou falar aqui, nesses 10 minutos, contar algumas histórias rápidas. A primeira... Eu sou míope, vocês podem perceber, mas não fui sempre míope. Eu comecei a usar óculos quando eu entrei na universidade, aos 20 anos, 19 anos de idade. E me lembro no período anterior a esse, quando eu tinha uns 17 anos, quando eu comecei a perceber que estava alguma coisa diferente, a reação natural, imagino que seja isso com todos os míopes, foi de tentar me adaptar à situação. Eu fui me adaptando à situação. Eu comecei a sentar mais na frente, na sala de aula, eu comecei no Maracanã, eu não via o nosso tricolor com a mesma nitidez, mas enfim, eu não percebia que de fato eu não estava enxergando direito. Até um dia que talvez por esses vários indícios de eu começar a sentar mais na frente, etc., alguém deve ter me convencido que eu estava ficando míope e mandou eu ir no oculista. Fui no oculista e quando ele botou o óculos e eu comecei a enxergar o mundo daquela outra forma, eu falei, caraca, que coisa impressionante, é um outro mundo, estou vendo uma outra realidade. Os ônibus eu conseguia ver o número do ônibus de longe, os jogadores eu conseguia ver o número da camisa. Então, eu acho que muito do que eu vou falar aqui tem a ver com o meu óculos, a minha maneira de enxergar a realidade. Eu sei que é fruto de eu estar na universidade, lidando todo dia com jovens de 20 anos de idade, né? Todas as outras profissões, as pessoas envelhecem junto. Uma das grandes alegrias que eu tenho de ser professor é que quando eu entrei para ser professor, eu tinha 35 anos de idade, meus alunos tinham 20. A diferença era de 15 anos de idade. Hoje eu tenho 55, mas eles continuam com 20. Quer dizer, só fez aumentar a minha distância para eles, mas ao mesmo tempo me fez manter esse contato. E é com base desse lugar que eu vou falar, procurando ver nessas manifestações um pouco mais além do que os olhos da gente conseguem perceber. E a imagem que vai aparecer aí, se tudo der certo, é uma imagem que tem são duas na realidade, né? Aquela primeira é a capa de várias edições nem todas as edições têm essa foto na capa, mas de um livro que ficou muito famoso, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, que é um relato, e é considerado assim, o primeiro relato jornalístico. A Universidade de Nova York considerou o maior, assim, um texto que é um exemplo até hoje de como... você relatar uma situação onde o jornalista, no caso John Reed, o escritor, estava presente aos acontecimentos, conversou com os personagens, né? E aquela foto é uma foto simbólica, é a foto do Lenin, para quem não conhece, dando rumo para a multidão. E a foto de baixo é uma foto que eu acho que a gente ainda vai guardar muito, daqui a 30 anos talvez a gente se lembre dela ainda. Talvez pela primeira vez o povo de fato ocupou o Congresso Nacional, ou esteve presente no Congresso Nacional. Eu acho que essas fotos são simbólicas, porque essas manifestações, para mim, de junho, elas trazem 3 características que eu acho que são importantes. E depois eu vou voltar a falar dos óculos. Muita gente falou disso, da espontaneidade, da diversidade e da falta de liderança. Espontaneidade, porque já tivemos grandes manifestações de rua, e na história recente do Brasil, nas diretas já, no impeachment do Collor, milhões foram às ruas, a pedido e convocadas por partidos, organizações, sindicatos. Pela primeira vez na história do Brasil, eu acho que isso é uma característica importante, é um dado, por isso é que eu acho que, no meu ponto de vista, essas manifestações abalaram o Brasil, vão ficar na memória desses jovens ou de quem participou delas, porque pela primeira vez na história desse país, como o refrão que vocês já ouviram certamente, as milhões foram às ruas sem uma liderança claramente identificada. Ninguém foi assistir um comício. Eu fui a esse comício das diretas, assisti ao Fernando Henrique, o Brizola, o Lula, o Ulisses Guimarães, fazer o discurso em cima de um palanque. Não tinha palanque nas manifestações de junho, não tinha uma faixa, e a rejeição aos partidos era explícita. Nenhum partido nos representa, esses partidos não nos representam. Quem aparecia com alguma bandeira, na mesma hora era espontâneo, e eu estava nessa manifestação aqui, dia 20 de junho, as pessoas espontaneamente, não era um grupo, era de vários lugares,
sem partido, sem partido, sem partido. Uma rejeição explícita aos partidos políticos, muito clara, muito evidente, convocada pelas redes sociais. Nenhuma organização, nenhum sindicato. Acho que é a primeira característica importante. Segunda, a diversidade. Muita gente diz que isso é uma manifestação dos coxinhas, das pessoas de classe média ou classe média alta. Não foi o que eu vi na rua e não foi o que uma pesquisa feita em Belo Horizonte, no Rio, eu não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa, e demonstrou. Ao contrário, mais de 60% dos manifestantes eram de renda menos 5 salários mínimos, de renda familiar, per capita. Então, não é verdade que a manifestação tenha sido, no Rio de Janeiro, por exemplo, tenha sido da Zona Sul, dos jovens da Zona Sul, dos colégios particulares. Não é verdade. Quem estava lá presente pôde perceber a enorme diversidade, não só social, mas, sobretudo, das reivindicações. Não era pelos 20%, pelos 20 centavos. Queremos escolas e universidades e hospitais com padrão FIFA. Eu vi um manifestante fantasiado com uma caricatura de um judeu, com uma barba e um cartaz dizendo: é pelos 20 centavos, sim. Enfim, tinha de tudo. Tinha de tudo naquela manifestação. De fato, uma diversidade de reivindicação também muito grande, embora, para mim, com uma mensagem muito clara. Esses partidos e essas organizações não nos representam, nós estamos cansados da corrupção, nós queremos serviço público de qualidade, transporte, educação, saúde, no padrão FIFA. Entende quem quer entender ou quem for capaz de entender, porque para mim houve o refluxo natural, mas esse sentimento perdura. Por último, essa questão da falta de liderança. De fato, é contrastante, né? A Dilma convidou, que disse que queria conversar com os líderes dos manifestantes. Quem que vai se convidar para ir conversar com ela em Brasília? Quem poderia ser chamado para representar aquele 1 milhão que foi às ruas? Ninguém. Isso, para mim, é a grande novidade. E que nos deixa atônitos, porque esse fenômeno das redes, da rede não hierarquizada, né, onde, com vários centros, é uma coisa que, por incrível que pareça, não é novo, gente. Não é novo. A gente já lidou com essa diferença entre comunidade e sociedade, né? Numa comunidade a gente está entre os iguais, protegido, a família, a religião, partido político, sindicato. Existe uma forte identidade entre aqueles membros ali. Dá segurança, nos garante, né, proteção, mas limita o desenvolvimento individual. Sempre estamos entre os mesmos. Na sociedade existe um maior confronto de ideias, a gente está mais exposto às contradições, é mais inseguro, mas favorece mais o plano de desenvolvimento das pessoas. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas em todas as áreas, é essa visão das redes. As redes levam necessariamente, isso não é novidade, um filme, não, embora tenha um diretor, são pessoas que se reúnem, fazem o filme e depois se desintegram. Hoje, o setor financeiro, e é esse slide que eu mostrei aqui, o setor financeiro reconhece, já tem 7 anos isso, que as redes podem ser uma ameaça ao negócio dele, porque pode permitir pessoas com disponibilidade de recursos se encontrarem com pessoas que não têm disponibilidade de recursos e viabilizando empréstimo direto entre essas pessoas. O crowdfunding, que é você financiar com multidões e não com um empresário, nem com uma grande empresa, eventos já estão acontecendo. Para mim, então, para encerrar, porque eu sei que o ministro é rigoroso com o tempo, a grande explicação e o grande fenômeno que nos desafia é esse: como é que a gente botou 1 milhão de pessoas, ou mais do que isso, na rua, nessas manifestações, sem um centro claramente definido? E, para mim, é a gente começar a entender a lógica das redes, né? Uma rede, o corpo humano funciona assim. A gente costuma dizer que o cérebro, de fato, comanda tudo, mas assim, as várias partes do corpo humano, elas funcionam em interação umas com as outras, né? O impacto das redes no conjunto dos setores econômicos é muito grande, a distribuição da informação. Eu sou de uma geração que sabe muito bem, e vocês aqui, boa parte também, que o que não saía no Jornal Nacional da TV Globo não tinha acontecido no Brasil. 1 milhão de pessoas foram à rua pelas diretas já, e no Jornal Nacional saiu que o trânsito no Rio está confuso. Mas ninguém disse o que tinha acontecido. Hoje, a Luísa foi para o Canadá,
voltou do Canadá e as pessoas souberam disso através das redes sociais. As pessoas, na mesma hora que acontece a manifestação, milhões de pessoas no Brasil inteiro estão vendo a foto do policial jogando gás de pimenta. Então, o poder dos meios de comunicação já não é tão grande quanto foi, o poder dos partidos políticos já não é tão grande quanto foi, e isso tem impacto nos negócios, na maneira de ganhar dinheiro, na maneira das pessoas se relacionarem. E talvez, para encerrar, essa ideia de estar mais exposto às contradições, mas isso ser mais favorável ao pleno desenvolvimento individual das pessoas, essa contradição, essa aparente contradição entre comunidade e sociedade, as redes tenham o papel de fazer com que a gente trabalhe, talvez com o melhor das duas, na melhor das intenções, né? A gente se sentir protegido, porque vai conseguir encontrar no meio dessa multidão pessoas que são como nós, com quem a gente vai poder interagir através das redes, que antes estariam dispersas, e nesse sentido as redes contribuem não para massificação da sociedade, fazer todo mundo pensar igual, mas ao contrário, as redes podem contribuir para a diversidade de pensamento, a gente aprender a conviver com quem pensa diferente da gente, com quem é diferente da gente. Então, acho que tem esse lado positivo. Elas podem também servir, paradoxalmente, para os guetos, né? O cara que é caolho e que sempre foi complexado porque era caolho e que na escola sofria bullying porque era caolho, agora ele encontra os milhares de caolhos espalhados pelo mundo e podem juntos programar coisas, atividades e uma reação contra essas pessoas que não são caolho. Então, as redes podem contribuir para o gueto, para a formação de gueto, de gente diferente. Eu prefiro vê-las de outra forma, como uma enorme oportunidade que a gente tem diante de nós de favorecer, de contribuir para a explosão da diversidade, da riqueza que a diversidade pode trazer. O Brasil, o Darcy Ribeiro já falava isso, se tem uma contribuição que o Brasil pode dar ao mundo, é exatamente essa, né, da gente lidar com a diversidade, como outros povos têm mais dificuldade de lidar. Eu, no Carnaval, recebi a visita de um amigo meu francês, que no meio do baile lá numa praça pública, eu acabo aqui, ele ouviu as pessoas cantando aquela música de carnaval, Alá, meu bom Alá, pai, ioiô. Aí ele me chamou no canto e falou assim, Marcos, esse Alá que eles estão cantando aqui na rua, é aquele Alá? Eu falei, é aquele mesmo, do islamismo. Ele falou assim, mas as pessoas que estão cantando isso são mulheres seminuas. Vocês não têm medo de um atentado? Alguém vai jogar uma bomba aqui contra essa heresia. Eu falei, olha, quem está cantando ali, está vendo aquele ali? É judeu, está cantando Alá, meu bom Alá. Eu falei, eu não vi isso em lugar nenhum do mundo. Que lugar outro do mundo vocês podem imaginar essa diversidade pública ali na rua? Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para o Brasil. Eu acho que se a gente começar se a gente tem um aprendizado a ter dessa... E os partidos deveriam... Né, o partido, que é um partido da sociedade brasileira, não representa o todo da sociedade brasileira, deveriam ouvir a voz das ruas do que elas estão mostrando. As pessoas estão aprendendo ali que elas podem ser elas mesmas, podem ser individuais, mesmo que elas sejam brasileiras, mesmo que elas torçam para um determinado time de futebol, que elas tenham suas identidades, elas podem ser cada um o que elas são. E isso talvez seja o principal aprendizado, né? Quando eu ouvi essa poesia do Fernando Pessoa pela primeira vez, eu achava que esse tal de Fernando Pessoa era um cara meio esquisito, porque navegar eu não sei se é preciso, mas eu queria viver muito quando eu era jovem e aprendi, e ouvi essa poesia. Até que eu comecei a pensar que talvez ele estivesse dizendo o seguinte, olha, navegar é preciso. A gente tem uma bússola, a gente olha as estrelas e sabe exatamente onde está. Viver não é preciso. O que essas manifestações talvez tenham ensinado é isso, que viver não é preciso. Obrigado.